Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de programação em C#, e na aula de hoje nós vamos iniciar o trabalho com o Visual Studio 2019. Então nós já vamos começar a programação em formulários, Windows Forms, no padrão de janelas do Windows, usando componentes do Windows, beleza? Então se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e clique no sininho, assim você não perde nada, já deixa aquele like esperto aqui no início do vídeo, se você garante que não esquece para o final, e também segue o nosso canal nas nossas redes, meu bom, tem que fazer a sua parte, tem que dar o like e tem que seguir o nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo, assim o canal cresce e é bom para todo mundo. Beleza? A primeira coisa que vocês vão fazer, então, é pesquisar aqui no Google, ó, Visual Studio 2019. Ah, eu tenho a versão 2017 do Community instalado. Pode ser? Pode, não tem problema nenhum. Eu vou baixar, vou utilizar o 2019 aqui, porque a versão é mais nova, mas não tem problema nenhum se você tiver a versão 2017 e não quiser atualizar para 2019, beleza? Quem não tem, vai acessar, vai pesquisar aqui no Google, o primeiro link aqui, vai vir aqui nessa caixinha de cima e baixar aqui o Community 2019. Clicando aqui, ele vai iniciar o download e a instalação é muito simples mesmo. Eu já tenho ele baixado aqui, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Deixa eu executar esse instalador aqui. Instalador, porque eu preciso mostrar um pequeno detalhe para vocês, para quem vai instalar, para não precisar ir instalando um monte de coisa aí desnecessária, o computador fica pesado, tá? Então, aqui ele já está baixado, obviamente, por isso que ele foi rápido ali. E o que eu quero mostrar para vocês é na próxima janelinha, onde nós vamos selecionar os elementos que nós vamos instalar, certo? Que é o seguinte, deixa eu fechar essa daqui e vamos aguardar aqui, ó. Peraí, ele abriu aqui. No meu caso, ele já disponibilizou aqui, já mostrou que o Visual Studio Community 2019 está instalado. Deixa eu ver se modificar ele. Isso, é essa janela que eu quero mostrar para vocês. Se você não tiver ele instalado, ele vai cair nessa janela, certo? Aqui você vai selecionar essa opção aqui, ó, desenvolvimento para desktop com .NET. Tá vendo que tem o C# aqui, ó. Essa opção que a gente precisa. Tem um monte de coisas interessantes aqui, certo? Mas tudo tem o seu peso, ok? O que a gente precisa para esse curso é só essa opção. Vocês vão clicar aqui, vai ter o botãozinho aqui para instalar, certo? No meu caso aqui ele já está instalado. Então vocês vão clicar e ele vai realizar a instalação desse conteúdo para vocês. Após essa instalação, ele vai pedir para reiniciar o computador. Vai baixar, vai fazer o download, vai instalar, certo? E vai pedir para reiniciar o computador. Vocês vão reiniciar, ok? E abrir o Visual Studio 2019. Então nós precisamos criar uma conta Microsoft, certo? É tudo gratuito. Quem não tem a conta vai clicar aqui, ó, em criar uma. E você vai criar a sua conta, certo? E é os dados que você vai utilizar para poder logar aqui no Visual Studio. Eu vou utilizar a minha conta aqui, ó, brunopinhocampos@gmail.com. Avançar, vai pedir a senha, certo? Tá, aqui, ó, vamos digitar a senha aqui. Beleza. E vamos clicar em entrar. Ele vai logar na sua conta, certo? E aí você vai poder utilizar o Visual Studio Community 2019 gratuitamente, sem nenhum problema, tá? Então ele já localizou a minha conta e está fazendo a preparação aqui. Ok, beleza. Então ele logou, estou logado, está baixado, está instalado. Nessa janela, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar um novo projeto, tá? Primeiro projeto aqui na aula de hoje. Então aqui, ó, nós vamos escolher criar um projeto. Essa janela é um pouco diferente na versão 2017, tá? Mas tem praticamente as mesmas opções, ok? Então vamos criar um novo projeto. Cliquei aqui e vamos selecionar o tipo de projeto que nós queremos criar. Nós queremos criar não um console. Console foi o que nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá certo? Nós queremos criar
um aplicativo no padrão de Windows, usando o Windows Forms, ok? Usando os formulários do Windows. Então vamos lá, vamos achar essa opção aqui. Cadê? Onde é que eu tô aqui, ó? Aqui, ó, achei. Aplicativo C# aqui, ó, aplicativo do Windows Forms, .NET Framework, ok? Um projeto para criar um aplicativo com uma interface de usuário do Windows Forms, C#, Windows, área de trabalho. Então, o aplicativo que nós vamos criar é esse aqui, ó. Então, vamos clicar nele e selecionar aqui, ó, próximo. Selecionei o tipo e cliquei em próximo. Aqui, nós vamos informar o nome do nosso aplicativo. Então, o nome do nosso projeto, que pode ter mais de uma solução, ok? Então, o nome desse projeto aqui, eu vou criar separado, eu vou criar aqui, ó, aula 60, é isso? Eu já tenho uma pasta aula 60, então eu vou indicar para ela aqui, ó. Deixa eu ver, cadê a pastinha do canal? Tá aqui, C#, aulas, parte 2, aula 60. Selecionar pasta. Esse é o nome do projeto, aonde ele vai ficar e o nome da solução. Aqui eu vou marcar para colocar a solução e o projeto no mesmo diretório, certo? Beleza, para não precisar criar dois diretórios, porque senão ele vai criar aula 60 e dentro da aula 60 uma outra pasta para a solução. Aqui eu quero que todos fiquem no mesmo diretório. E a versão do .NET Framework que nós vamos utilizar pode ser sugerida aqui mesmo sem problema nenhum. Vamos clicar em criar e ele vai criar esse projeto aqui, aula 60, beleza? Por enquanto, eu vou criar um projeto, uma pasta para aula 60 e as outras, mais para frente, nós vamos modificando essa forma de criar para a gente não ter vários projetos, ok? Ele abriu aqui a nossa solução, aqui abriu o Visual Studio 2019, deixa eu ajustar ele a tela aqui, deixa eu colocar ele grudadinho aqui, do lado de cá e para baixo aqui também podemos aumentar. Beleza, joia, está nas dimensões da tela aqui. Bom, o que nós temos aqui na tela? Já temos disponível um formulário, então veja bem, olha que interessante, nós já temos uma janela. O formulário é a dita janela do programa, ok? Sempre quando eu crio uma janela em um programa, eu estou criando um formulário, tá certo? Então ele já disponibiliza aqui para a gente um formulário, já com os controles, tudo pronto aqui para a gente adicionar os elementos a esse formulário. Nós temos aqui, ó, um gerenciador de soluções com os arquivos, com as pastas de todo o nosso projeto, tá certo? Aqui nós vamos gerenciar o conteúdo do nosso projeto. Aqui embaixo nós temos, deixa eu subir aqui, ó. Nós temos aqui embaixo, aqui eu estou no gerenciador de soluções e aqui eu tenho a janela de propriedades, certo? Aonde eu vou visualizar todas as propriedades dos elementos ou do elemento selecionado aqui dentro do form. Como eu estou com o nosso aqui, ó, cliquei no, não, na verdade eu não estava, cliquei no form, é ele que está selecionado. Então aqui nessa janela eu visualizo todas as propriedades de formatação desse formulário, desde cor, tipo de fonte, tamanho, posição, nome, tudo relacionado a esse componente está aqui nessa janelinha de propriedades. E aqui também nós temos os eventos do componente, que é esse raiozinho aqui, ó. Esse aqui é o propriedades e esse aqui é o eventos. Nós vamos entender isso aqui ao longo do nosso curso. Vocês só precisam entender que o raio, é relacionado a eventos do objeto selecionado. O que são eventos? São acontecimentos. Quando eu clicar no objeto, quando eu passar o mouse em cima dele, quando eu pressionar uma tecla, quando eu tirar o mouse dele, quando eu mover. Isso são eventos, certo? Ações, acontecimentos. E aqui são as propriedades do elemento selecionado. Sempre ele vai mostrar propriedades e eventos do elemento selecionado. E aonde estão os nossos elementos? Onde estão os elementos que eu posso inserir aqui nesse formulário? Eu sei que vocês devem estar doidos para começar a entender aí como que funciona isso. Tá aqui do lado, ó.
Caixa de ferramentas. Aqui na nossa caixa de ferramentas, ele carregou, eu vou fixar a caixa de ferramentas aqui no momento. É só clicar nessa taxinha aqui, ó, beleza? Ele fixa a barra, a caixa de ferramentas ali. Então aqui na caixa de ferramentas, deixa eu diminuir aqui um pouquinho e diminuir também o nosso form, porque o tamanho do nosso gravador aqui, o tamanho do Camtasia, ele limita bastante a área da janela. Então, para não ficar aparecendo barra de rolagem, eu vou diminuir aqui tudo, certo? A caixa de ferramentas, então, está aqui. Eu tenho os elementos que eu posso utilizar no nosso formulário, certo? Então, eu tenho todos os componentes que nós podemos usar aqui, ó, todos os componentes Windows Forms, tudo em um lugar só, ou tenho eles divididos por categoria. Controle comuns, tá vendo? Controles comuns, containers, menus e barras de ferramenta, componentes, impressão, caixas de diálogo, componentes para dados, tá vendo? Tudo aqui eu tenho disponível nessa caixa de ferramentas. E como que eu adiciono um componente no meu formulário? É bastante simples. Basta, eu vou vir aqui ó, em componentes comuns, eu quero adicionar um botão. Basta eu pegar o componente aqui e arrastar para o nosso formulário. Beleza, então eu já adicionei um botão dentro da nossa janela. Notem que a barra de propriedades mudou e está mostrando agora as propriedades do nosso botão, ok? Veja bem, eu estou aqui, ó, propriedades do elemento button 1. Button 1, ok? Se eu clicar no formulário, veja bem, propriedades do elemento Form 1, ok? Que vem lá de System, Windows, Forms, Form. O botão vem de System, Windows, Forms, Button. Beleza? Isso aqui são informações importantes. Então, aqui eu tenho todas as propriedades que eu posso configurar para o botão. Então, eu posso mover para onde eu quiser posicionar, eu posso aumentar esse botão e se eu quiser começar a trabalhar com as configurações dele, eu vou vir na minha janela de propriedades. Então, se eu quiser trocar o texto desse botão, eu vou vir aqui na propriedade Text. Veja bem, eu vou colocar o texto aqui, ó, CFB cursos, Enter, ele trocou para mim o texto do botão. Se eu quiser trabalhar com a fonte, eu tenho aqui, ó, fonte, ok? Vou ampliar aqui as opções de fonte e eu tenho desde tipo de fonte a tamanho, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó, tamanho 15, certo? Tipo de fonte, posso colocar negrito, itálico, cor de primeiro plano, segundo plano. Então eu vou pegar aqui ó, uma outra cor aqui, por exemplo, um vermelho. Olha só, eu quero vermelho. E ele não está aqui, tá vendo? Porque ele está mostrando cores da categoria Sistema. Eu posso vir em cores da categoria Web ou posso vir personalizar e montar uma cor, ok? Eu quero aqui de personalizado essa tonalidade de vermelho. Então, notem que a minha fonte ficou vermelha, tá vendo? Eu aumentei o tamanho e mudei a cor. Vamos retrair aqui o fonte. E onde que eu posso, por exemplo, alterar a cor do botão? Vamos procurar aqui, ó, back, aparência, back color. Eu quero que esse botão seja preto. Eu posso selecionar igualzinho o outro, tá vendo? Sistema web ou personalizar. Eu posso aqui no web, aqui no sistema, eu já tenho um preto, certo? Aqui, ó, eu já tenho vários pretos aqui, inclusive, né? Mas eu posso vir aqui em web, selecionar um black ou personalizar e selecionar um preto, ok? Agora eu tenho um botão com fundo preto e o texto vermelho. Esse botão ainda não faz nada, certo? Mas no nosso curso, obviamente, que nós vamos aprender a trabalhar com isso tudo. Vou salvar essas alterações e como que eu faço para poder rodar esse programa? Como que eu compilo, gero o executável e rodo esse programa? É muito simples. Basta clicar aqui ó, no play verde, na setinha verde, que é o iniciar. O que ele vai fazer? Ele vai iniciar a compilação desse programa, a construção desse programa. Olha só, tem um íconezinho aqui embaixo, até sumiu ali porque foi rapidinho. Construiu o nosso programa, ele compilou e está rodando aqui o nosso programa. Olha só, aqui é o form já,
rodando, executando. Eu chacoalhei ele aqui e ele minimizou o Visual Studio, né? Então, olha aqui, está aqui o nosso programa e nós temos até algumas métricas aqui relacionadas à memória, tá vendo? A memória de processo, olha que interessante isso daqui, tá vendo? Então, CPU, como que a CPU está se comportando aqui no nosso programa? É muito simples, é só um formulário, então não tem nada pesado aqui, né? Cadê o formulário? Está aqui. Vou clicar aqui no botão, ó, nem se manifesta ali, porque é só um clique, né, de um botão, é uma coisa muito simples, muito boba, ok? Para o processador, né? Então ele quase que não gasta nada com aquilo dali. Mas aqui está o nosso formulário, o nosso primeiro programa aqui. Vamos inserir um outro elemento aqui, vamos fechar essa janelinha de saída para dar mais espaço para a gente. Eu vou diminuir aqui ainda mais. Beleza? E vamos inserir outros elementos. Vamos lá, eu vou pegar aqui um label, vou colocar aqui, ó, e a mesma coisa, seleciono esse label, venho aqui na barrinha de propriedades, estou com o label 1, verifico se é o elemento que eu quero trabalhar, e agora eu quero mudar o text. Então vou colocar aqui, ó, www, não precisa nem do www, né? youtube.com/cfbcursos. Joia? Vamos aumentar. Vamos vir aqui em fonte, colocar tamanho 12, beleza, tá ali o nosso label e a gente, novamente, nós podemos posicionar os elementos aonde quiser, aonde bem entender, tá vendo? Então, olha como que é simples trabalhar com a construção de programas em Windows Form. Essa parte de front, digamos assim, né, de criação do formulário é muito simples, tá? Obviamente que a parte de programação é mais complicada e nós vamos entender como que funciona todo esse processo. Mas primeiro, nós precisamos entender aqui essa questão de adicionar os componentes à barra de propriedades, que é a configuração dos componentes. Como é uma barra própria para o componente, ela muda, né, de acordo com o componente que a gente está selecionando. Ele vai mostrar ou ocultar algumas opções. Porque as opções que ele vai mostrar que elas são somente opções disponíveis para o elemento selecionado. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar o título aqui do nosso form, selecionei o formulário, ó, propriedade do form 1, eu venho em text. Text, eu vou colocar aqui curso de C#-CFB cursos. Enter. Ele mudou aqui o texto da barra de títulos do nosso formulário, ok? Olha que interessante isso daqui. Um outro ponto extremamente importante é sobre o nome dos componentes, tá? Então, sempre que a gente adiciona um componente, é interessante a gente trabalhar com o nome desse componente, para a gente não ficar perdido, tá? Na hora de trabalhar, na hora de visualizar os elementos, eu consigo visualizar, eu consigo identificar os elementos com mais clareza. Isso também no código. Então, veja bem, eu peguei aqui o meu botão, cliquei nele e vou procurar a propriedade name. Vamos lá, aqui, ó, design name. O nome dele é botão 1. Eu vou trocar. Eu gosto, isso aqui é uma coisa minha, eu sugiro que vocês façam assim, mas isso não é uma regra, tá? Eu sugiro o seguinte, sempre que for botão, eu começo com btn, underline, e o nome que eu quero adicionar nesse botão. Então, btn, underline, canal, ok? Enter. Esse aqui, agora, é o nome do nosso elemento. Cliquei nele aqui novamente, olha só, eu tive que tirar a seleção dele, né? Clicar nele novamente, tá aqui, ó, propriedades, btn, canal, ok? Então agora esse é o nome do componente e assim fica fácil, fica simples a gente conseguir identificar todos os nossos componentes. Porque vocês vão ver que quando a gente tiver muitos componentes, estiver trabalhando com vários componentes, a gente precisa identificar esses componentes rapidamente, certo? E que tipo de componente, ok? E qual é o componente? Então, dessa maneira, fica fácil. Esse aqui é um label. Como que eu renomeio o label? É a minha característica. Eu coloco LB, underline, por exemplo, esse aqui é o link canal, beleza? Então, cliquei fora, cliquei nele novamente, olha aqui, ó, LB, link canal,
tá certo? Então eu gosto de fazer essas nomenclaturas. Um componente que a gente vai trabalhar muito é o text box. Aqui, ó, adicionei um text box, vamos trocar o nome dele. Como que eu uso o text box? Eu uso TB, underline, nome, por exemplo, ok? Um text box para a gente adicionar o nome. Vamos posicionar ele ali, aumentar, vou diminuir aqui um pouco o nosso botão, certo? Vamos salvar e compilar novamente, construir e rodar o nosso programa. Tá aqui o nosso formulário sendo executado. Eu posso clicar aqui na caixa de texto e digitar o que eu quiser. Tá lá, Bruno CFB Cursos. É uma caixa de texto normal e nós podemos adicionar quantas caixas de texto forem necessárias. Beleza? Pessoal, um outro detalhe importante aqui é o seguinte, notem que nós estamos aqui, ó, na aba de Design. A aba de Design mostra aqui a construção do formulário. Como que eu visualizo o meu código? Como que eu vou para a área de código? Veja bem, eu posso clicar com o botão direito e vir aqui em exibir código, ou simplesmente pressionar a tecla F7. Então, eu selecionei exibir código e eu estou visualizando aqui o código desse formulário. É através dessas janelas de código que nós vamos programar nós vamos inserir as funcionalidades dos nossos programas aqui dentro do Visual Studio 2019, certo? 2017 também, é tudo a mesma coisa. Então, o que nós temos aqui? Eu vou mostrar sobre isso daqui na próxima aula, porque o nosso tempo já esgotou, tá? Então, a próxima aula a gente começa desse ponto, mostrando esse código aqui, falando sobre um pouquinho o que a gente tem aqui e já criar, dar uma funcionalidade para o nosso primeiro programa, tá bom? Então, se você não é inscrito, meu bom, se inscreva, se não clicou no joinha, clique e também segue o nosso canal nas nossas redes. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, um abraço e tchau, tchau!